Olá, boa tarde. Está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal e o tema de hoje é avaliação institucional, necessidade e condições para sua realização e avaliar a escola e a gestão escolar, elementos para uma reflexão crítica. São esses dois temas que eu vou trabalhar aqui na aula de hoje. Lembrando que hoje é a nossa última aula de avaliação de aprendizagem. Hoje é a nossa última aula, vamos que vamos, né? Amanhã, pessoal, eu vou começar uma nova disciplina que vocês só vão saber amanhã, tá? Mas é super bacana, as nossas aulas estão super interessantes, né? Vamos começar com o nosso primeiro tema, avaliação institucional, necessidade e condições para a sua realização. Segundo Gadot, 2005, desde a década de 30, a avaliação institucional tem sido discutida no cotidiano educacional. Discute-se sobre a avaliação institucional, considerando-se que ela tornou-se preocupação essencial para a melhoria dos serviços das escolas e universidades e também para a conquista de maior autonomia. Entretanto, o debate desta questão está especialmente relacionado aos aspectos de expansão do atendimento, a articulação entre a educação e o processo de desenvolvimento do país, a qualidade do ensino e, mais recentemente, aos impactos dos custos da educação sobre orçamentos públicos dos governos. Segundo Gadot, a avaliação institucional nos dias atuais não é vista como um instrumento de controle burocrático e centralizador. Ela é defendida enquanto instrumento necessário para a administração obter conhecimento da realidade em conflito com a autonomia apregoada. Ela está sendo institucionalizada como um processo necessário para a melhoria do ensino. Mesmo assim, ela encontra resistências, por isso não se constitui numa prática constante. Vamos agora para controvérsias, experiências e modelos. Segundo Gadot, as dificuldades e a complexidade da implantação de um processo avaliativo podem ser verificadas, por exemplo, na política suscitada pela campanha do governo federal na época de Fernando Henrique, logo que assumiu a presidência em janeiro de 1995. Em torno do exame exigido de todo aluno que termina o curso superior, defendido ardorosamente pelo então ministro da Educação, Paulo Renato Souza, e instituída através da medida provisória. Segundo os dirigentes do MEC, esse exame destina-se a avaliar os cursos superiores e as universidades, principalmente as particulares e os alunos. Então o MEC, né? O MEC, ele é um meio de aprovar os cursos superiores, né? E os alunos, tá? As faculdades, as universidades, elas são aprovadas, todas as faculdades, elas são aprovadas com a nota do MEC. Cada faculdade, cada universidade tem a nota do MEC aprovada. Tem faculdades que foi aprovado pela nota 5 do MEC. E outras, cada universidade tem uma nota aprovada pelo MEC. O MEC é o meio de avaliar as universidades, um meio de avaliar como que está o ensino, como que está a aprendizagem das universidades. É o MEC que aprova, é o MEC que avalia. Então, pessoal, as discussões referentes ao modelo apregoado pelo MEC têm respaldado na questão de que a avaliação da aprendizagem não pode ser separada de uma necessária avaliação institucional, mesmo que elas sejam de natureza diferente.
enquanto esta diz respeito à instituição, aquela refere-se mais especificamente ao rendimento escolar do aluno. São distintas, mas inseparáveis no processo educativo. A defesa desta vinculação está inserida na dimensão de que o rendimento do aluno depende muito das condições institucionais e do projeto político-pedagógico da escola. Conforme Gadotti, 2005, o caso de Minas Gerais pode ilustrar o que acabamos de afirmar. Neste estado, o programa de avaliação da escola plural foi implantado em 1992 como exigência constitucional. Constituição do Estado de Minas Gerais, artigo 196. E como política de governo para fundamentar decisões que objetivassem a melhoria na administração do sistema educacional em resultados avaliativos cientificamente apurados. A avaliação do rendimento dos alunos em Minas Gerais foi considerada prioridade indissociável das outras 4 que compunham o Programa Mineiro de Educação: autonomia da escola, fortalecimento da direção da escola, desenvolvimento dos profissionais da educação e interação com os municípios. No Estado de São Paulo, a avaliação institucional está prevista desde 1997 nas normas regimentais básicas para as escolas estaduais. Como é verificável tanto no Estado de Minas Gerais como no Estado de São Paulo, o processo da avaliação institucional está centrado na escola, ou melhor, no conselho de escola. Para que ele seja eficaz, contudo, é necessário que sejam previstas também as condições de funcionamento desses conselhos. Estas condições são tanto de ordem estrutural, condições materiais e salariais, quanto de um bom referencial teórico, uma vez que é concreta a situação de avaliadores sem uma adequada formação. A avaliação institucional precisa ser bem planejada. A avaliação de um sistema educacional resulta de um conjunto de ações que não pode ser improvisado. A avaliação institucional tem como infraestrutura uma teoria que serve de base para orientar as linhas de desenvolvimento da investigação, e os diretores de escola devem tê-la como aporte no desenvolvimento da avaliação institucional na escola. Vamos agora falar de como realizar a avaliação institucional. As ações referentes ao processo de avaliações sempre provocam polêmicas. Elas causam insegurança em todos os avaliados, sejam eles pessoas ou instituições. Mesmo com estas fragilidades referentes ao processo avaliativo, realizar a avaliação institucional é um grande problema nos sistemas educativos. Esta dificuldade está em como colocar em prática o lido e discutido. Por onde começar um processo avaliativo? Demo 1987 discute que para se iniciar um processo avaliativo de caráter institucional é necessário conceber um projeto com finalidades bem definidas. Em princípio, a avaliação institucional tem por escopo repensar a instituição, objetivando a melhoria da qualidade dos serviços que ela presta à população. Definido o referencial de todo o processo avaliativo, o passo seguinte é estabelecer a metodologia a ser utilizada. Gadotti sugere: para realizar uma avaliação institucional, os modelos metodológicos da UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e os passos por eles criados. Sensibilização compreende o conjunto de atividades de discussão do próprio processo de avaliação.
Diagnóstico, que compreende o conhecimento mais completo possível da instituição. Avaliação interna envolve a análise do diagnóstico e a autoavaliação estratégia central do processo. Assim como tem a avaliação interna, tem a avaliação externa, considerada como a estratégia balizadora das análises autoavaliativas, e a reavaliação, que se constitui na prática permanente da avaliação, portanto, a criação de uma cultura institucional da avaliação. Estas ações devem contar com algumas comissões. A primeira comissão é constituída de representantes da comunidade que discutiu o projeto e elaborou o cronograma de avaliação. A segunda, que identificou os principais desafios institucionais com base nos diagnósticos e com base nos dados quantitativos do diagnóstico geral. Realiza a autoavaliação. E a terceira comissão deve constituir uma equipe de avaliadores externos que devem consultar a comunidade, usuários, sindicatos, ex-alunos e pais. Com isso, a avaliação institucional constitui-se em uma ferramenta que diagnostica, além da compreensão da tarefa educativa, as questões que se constituem em entraves, focando na sua intervenção o saneamento dos problemas detectados, no sentido de diagnosticar a realidade e intervir para melhorá-la. Vamos agora para o nosso segundo tema, que é o último, né? A gente encerra a aula de hoje, encerra a disciplina também, que é avaliar a escola e a gestão escolar. Elementos para uma reflexão crítica. Segundo Afonso 2003, a avaliação da gestão das escolas é uma dimensão específica da avaliação das escolas, sendo as escolas, por sua vez, unidades ou contextos organizacionais que podem inserir-se no âmbito mais abrangente da chamada avaliação institucional. Especificamente nesse texto, são apontados numa dimensão crítica os elementos pertinentes para pensar a avaliação das escolas e o lugar dos seus gestores ou diretores neste processo. Com o propósito de reflexão, é prerrogativa inicial a discussão sobre o papel dos seus gestores ou diretores e as atribuições daqueles que são incumbidos da responsabilidade da gestão. Neste sentido, avaliar as escolas envolve também avaliar a gestão escolar e, consequentemente, avaliar as formas de gestão. Como os diretores ou gestores atuam não somente como intermediários entre o Estado e a comunidade, mas também quando ajudam ou não a criar condições para o exercício de uma autonomia real, mobilizando ou desvitalizando sinergias e aprofundamento, ou cerceando as práticas de participação democrática, incluindo nas suas tarefas as questões pedagógicas e educacionais, ou pelo contrário, ficando apenas nas tarefas administrativas e burocráticas. Com isso, ao avaliar a gestão escolar, é preciso avaliar a própria escola, no seu todo, uma vez que os responsáveis pelos órgãos de gestão não podem ser indiferentes a nada do que ocorre no âmbito da escola. E são muitas as dimensões e aspectos que o gestor deve ter em consideração quando nos referimos à escola enquanto uma organização educativa complexa. Vamos agora para as fronteiras da avaliação da escola como organização educativa complexa. Segundo Afonso, duas conceituações de escolas são apontadas. Ao ser abordada esta conceituação, elas direcionam os gestores ou diretores para determinada prática no cumprimento de tarefas inerentes ao cargo. Para tanto, aos gestores ou diretores, cabe selecionar qual das duas ele segue. A primeira conceituação de escola está relacionada à dimensão de organização burocrática,
E a segunda, a dimensão de organização educativa complexa. A escola é considerada por muitos gestores enquanto organização focada numa concepção racional e burocrática, significando que a escola não é fruto de uma evolução social espontânea, mas, ao contrário, querendo indicar que ela deve atender aos fins ou objetivos educacionais já concluídos e prontos, os currículos e programas a lecionar, a definição e articulação dos espaços e tempos pedagógicos, as relações possíveis e previsíveis de autoridade ou de poder hierárquico, as formas de participação legítima dos diferentes sujeitos e atores educativos, os tipos de funções individuais e coletivas, as tecnologias ou meio disponíveis para alcançar os objetivos, os mecanismos de enquadramento ou de sanção e ainda as formas de avaliação e controle. Assim, segundo Afonso, 2003, a escola é resultado de actos de vontade, individuais ou coletivos, públicos ou privados, e que implicam a prévia definição e formalização de algumas das suas regras e pilares fundadores e estruturantes. A segunda conceituação de escola está pautada no conceito de organização educativa complexa, pressupondo que o locus escolar integra outros aspectos e dimensões que estão muito longe de configurar como organização burocrática. Conforme Afonso, 2003, embora apresente algumas dimensões formais, a escola tem uma textura social e organizacional muito mais heterogênea e diversa. Neste sentido, os professores e outros atores escolares sabem que a escola, para além das regras formais e não formais, desenvolve no seu cotidiano relações de poder que muitas das vezes são determinantes na hierarquização das funções dos gestores ou diretores. Portanto, os gestores ou diretores, ao realizar suas tarefas, devem pautar-se nos objetivos coletivos, nas funções de socialização e de promoção da cidadania, de instrução, de estimulação, de integração e de controle social, mesmo confrontando-se ainda com os dilemas que advêm de mandatos sociais, políticos, pedagógicos que apontam na contramão dos objetivos. Afonso, 2003, afirma que a escola pública democrática é uma organização educativa complexa, não apenas pelos seus aspectos formais, morfológicos ou materiais, mas também, e sobretudo, pela diversidade de funções que cumpre e de desafios que tem pela frente, bem como heterogeneidade e pluralidade de experiências e necessidades, de que são portadores todos os sujeitos que a habitam. Neste sentido, os gestores ou diretores, ao conceber uma escola enquanto organização educativa complexa, respaldada em ideias democráticos, a avaliação tem que ter a prerrogativa de desenvolvimento pessoal e coletivo, ou seja, deve estar prioritariamente a serviço de projetos de natureza emancipatória. Assim, a avaliação deve ter em consideração todos os aspectos da vida da escola, no que diz respeito à sua organização, aos órgãos de administração e gestão, aos meios e recursos, às finalidades educativas, aos currículos, às formas de participação de todos os atores educativos e suas práticas pedagógicas, aos valores, às expectativas, aos constrangimentos, às dimensões simbólicas e materiais, às relações interpessoais e às interações com o Estado e com a sociedade e com o meio local, aos sucessos e insucessos, aos percursos realizados e às propostas futuras contidas nos projetos escolares.
Portanto, pensar a gestão e a avaliação da gestão de uma escola pública implica que sejam levados em consideração pelos gestores ou diretores aspectos e pressupostos como os fatos de que a escola pública não é uma empresa, muito menos uma empresa que oferece seus produtos no mercado ou que vise fins lucrativos. Deve-se priorizar os valores do domínio público como os valores coletivos da justiça, da equidade e da cidadania. Os valores de domínio público visam a atender às necessidades, preocupações e propósitos coletivos da sociedade. Neste contexto, a gestão de uma escola pública é também uma gestão de processos políticos, éticos e sociais que implica reconhecer que em seu âmago existe conflito e confronto. Em síntese, os gestores ou diretores devem considerar que a qualidade da educação escolar não se consubstancia apenas na qualidade científica e pedagógica, mas também na qualidade democrática, devendo exigir tanto as suas práticas quanto aos atores envolvidos que a avaliação das escolas públicas se estruture através de procedimentos mais complexos, diversificados e distintos daqueles utilizados nos exames de larga escala, que nem a gente viu na aula anterior. Tal defesa aponta que o papel dos gestores ou diretores deve estar equivalente com o discurso democrático, ao conceber a escola como uma esfera pública e democrática, dando voz aos atores educativos na construção de alternativas para a construção dos encaminhamentos avaliativos emancipatórios. E acabou a nossa aula, muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Quando tiver um vídeo novo, vocês serão notificados. Se você gostou da aula, já deixa seu like. Eu fico por aqui e até amanhã. Tchau, pessoal! Amanhã, lembrando que amanhã a gente começa uma nova disciplina, tá? Amanhã a gente começa uma nova disciplina aqui no meu canal do YouTube. Então, desejo a todos uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, pessoal!